Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E estamos nessa série Cuidando de Quem Cuida, comemorando então abrindo os nossos olhos para o Janeiro Branco, que fala sobre o nosso cuidado com a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, eu quero me apresentar a você. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental, e se você me conhece, você sabe o porquê que eu trago aqui muitas obras de arte para a nossa analogia e também construções, porque eu também já trabalhei com arquitetura e muitas vezes eu trago algumas menções aqui para vocês. Mas nós estamos nessa série, como eu falei, Cuidando de Quem Cuida, porque eu ensino você, professora, a como se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. É possível isso? Lógico que é possível, e nós estamos nessa série, como você já tem acompanhado desde aí do início desse ano de 2023. E hoje eu trouxe esse tema para vocês, que é: professora, depressão eu não quero. E é um índice muito interessante porque, de acordo com estudos apresentados, nossa classe profissional é uma classe no qual, de acordo com pesquisas feitas, 36%, escuta bem esse número aqui, tá? 36% da nossa classe de educadores, estamos dentro disso, eu estou, você também, desses 36%, sofrem de um sentimento de tristeza que já tem sido observado pelos estudos, uma tristeza intensa e uma tristeza profunda. Então nós temos que tomar muita atenção e ter atenção para isso de fato, porque uma tristeza aonde ela não é gerenciada de uma forma saudável, porque a tristeza é um dos sentimentos básicos que nós temos. Eu fico triste, você também fica triste, mas uma tristeza intensa, ela pode sim levar a uma coisa que nem eu e nem você queremos, que é aquilo que nós chamamos sim de depressão. Por que eu não quero e nem você quer? Porque isso não é saudável emocionalmente, não é saudável mentalmente, e a depressão, como estudos demonstram também, ela vai afetar tanto a depressão quanto aquilo que nós já passamos aqui, já vimos também nas lives anteriores, como, por exemplo, a síndrome da ansiedade, né? A síndrome do pânico e entre outras coisas, elas têm afetado um número muito grande de professores e professoras. Olha só, em 2018 não é uma pesquisa assim tão recente, tá? 2018, olha o número levantado de acordo com as estatísticas. Eu vou colocar o número aqui para vocês. Foi 53.162 diagnósticos feitos com professores com depressão. Nós já temos alertado aqui a nossa classe profissional que nós somos bastante afetados com essas questões, porque nós temos que lidar diariamente com situações que envolvem muitas questões ali ao mesmo tempo. Então, isso representa 40% só do estado de São Paulo. E olha, essa pesquisa eu coloquei aqui, que está assim, ó, o Departamento de Perícias Médicas do Estado, o DPME, ele colocou que 40% do total do afastamento dos professores do estado de São Paulo é em relação a níveis de depressão ou então transtorno de ansiedade. Você está dentro dessa, professora? Eu não quero estar. Eu quero estar dentro dos 60%. E você, como você está?
Você também quer estar dentro dos 60%. Mas tá bom, e aí? Mas e se essas condições se agravarem? O que nós podemos fazer? Vamos primeiro entender o que é a depressão. Porque muitas pessoas acham que, não, isso é frescura, isso passa. Melhor um dia, outro tá bom, outro tá ruim, e assim a gente vai levando. Não caia nessa, professora. Não fique achando que levando aqui, levando aqui, levando ali, levando lá, você daqui a pouco tá tudo certo. Espera um pouquinho só que eu vou te explicar uma coisa muito interessante para você saber. Por quê? No sentido patológico, a presença de tristeza, da tristeza intensa, do pessimismo, da baixa autoestima, elas combinadas entre si, elas fazem uma disfunção bioquímica no nosso corpo. Elas vão trazer uma disfunção bioquímica para o nosso cérebro, trazendo uma alteração dos nossos neurotransmissores. E quando essa tristeza intensa ou prolongada, ou quando esse pessimismo intenso e prolongado, ou essa baixa autoestima intensa e prolongada, elas ficam trabalhando com o nosso emocional, com a nossa mente, isso vai trazendo uma alteração dos nossos neurotransmissores. E essa alteração dos nossos neurotransmissores diminui a nossa produção de serotonina, a nossa produção de dopamina e a nossa produção de noradrenalina, que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, olha como isso é sério, porque a depressão, ela não é uma doença aonde ela vai simplesmente, há um bom tempo atrás, as pessoas achavam, isso aí é frescura, isso passa. Não, não passa assim. Você precisa, sim, ter clareza disso para que você possa buscar apoio e ajuda. Apoio e ajuda de médicos e profissionais que podem sim ajudar a regular os seus neurotransmissores. Isso é uma coisa fantástica para que você já comece a observar e o quanto isso é importante, porque os sintomas da depressão, eles podem variar. Eles podem variar de acordo com pessoas, de acordo com os históricos, de acordo com as vivências, mas o mais comum da depressão anotei aqui, se você quiser, anota também, tá vendo que eu já comecei de chapéu hoje, né? Comecei de chapéu por quê? Porque esse assunto é um assunto muito importante, porque é um dos rankings do top 1 daquilo que tem levado as nossas professoras da educação básica a se afastarem da profissão. E aí que é perigoso, porque você ama aquilo que você faz, você ama ensinar os seus alunos, você ama estar ali na sala de aula vendo a evolução do João, vendo a evolução da Maria, vendo a evolução do Hugo e assim vai. Você ama ver quando um aluno seu ali do Fundamental 2 ou Ensino Médio ou qual for a faixa etária que você trabalha, mas você ama vê-los se interessar pela matéria que você escolheu como profissão. Eu sei disso, porque eu amo também. Eu amo quando um aluno meu vem e fala assim, professor, eu fui passear e fui num museu e vi uma obra de arte, eu me lembrei de você. Eu amo isso. Agora nas férias eu tive uma aluna chamada Clara, que ela foi viajar e aí ela teve a oportunidade de ver vários quadros de Van Gogh. E sabe o que ela fez? Ela me mandou no Instagram, ela falou assim, professora, eu estou aqui no museu e olha esse quadro, olha esse quadro, olha esse quadro, eu me lembrei de você, lembrei das aulas. Isso alegrou meu coração de uma forma muito grande. E você também fica alegre quando isso acontece, eu sei. Quando você recebe isso do seu aluno, mas aí, por tratarmos com muitas questões, com muita sobrecarga emocional do qual nós tratamos no nosso dia a dia, e você sabe como nós tratamos, quer seja as reuniões muitas vezes de pais, ou contato direto muitas vezes com os pais, ou então com direção, coordenação, ou com os serviços burocráticos, ou então até mesmo com os nossos alunos, no qual você quer se doar, mas a forma recíproca muitas vezes ela não é tão ideal assim.
e aí você muitas vezes não entende direito o que você está fazendo e você se perde emocionalmente, porque é diferente, e eu sempre repito isso, é diferente quando nós tratamos de um para um. Nós, professores, não tratamos de um para um. Nós tratamos de 1 para 20, de 1 para 40, de 1 para 30, em sala de aula, a cada 50 minutos, e isso é todos os dias, manhã, tarde, para alguns professores até à noite. E fora isso, os trabalhos que nós levamos para casa, provas para corrigir e tudo mais, e assim vai. E nós sabemos que a pressão é grande. E não só a pressão das atividades, não. A pressão do ensino. Por quê? Porque o pai coloca o filho ali na tua responsabilidade para ensinar e ele quer ver resultado. Só que o resultado, você sabe que não é só seu. Também depende da criança, também depende do aluno. E quando nós percebemos que esse aluno tem algum tipo de dificuldade por algumas questões, alguns transtornos de aprendizagem que nós estamos vendo muito atualmente, quando nós observamos isso, nós vamos até os pais e falamos assim: pai, olha, busca uma ajuda para isso, para aquilo, olha, leva no oftalmo, ou então leva no fono, ou então leva para ver, fazer um diagnóstico, porque ele tem alguma dificuldade assim. E quantas vezes nós somos ignoradas por isso? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes você, professora de Fundamental 1 ou então infantil, você já detectou alguma coisa ali nas séries iniciais e você já falou, você já alertou os pais? E aí, por N questões, que não vamos entrar aqui no mérito, N questões, vai se levando um ano após o outro, vai se levando um ano após o outro, e aí quando chega lá no ensino médio, que são as salas das quais eu dou aula, quando chega lá nós observamos e falamos: gente, como é que foi olhar só agora? Como é que foi, né? Como que esse aluno sofreu todo esse percurso e não teve esse apoio, esse olhar importante que é necessário? Isso, a gente está falando daquilo que acontece, mas isso nos estressa? Isso nos estressa? Melhor, isso nos entristece? Isso também nos entristece. E assim a gente vai entrando num redemoinho, num ciclo, aonde, se nós não soubermos lidar emocionalmente com tudo isso e não soubermos gerenciar as nossas emoções, nós podemos entrar, sim, num quadro depressivo. Sim, num quadro depressivo, num quadro... E entre outros fatores, eu só estou citando aqui um pedacinho daquilo que você é, que é o pedacinho da sua vida profissional. Só que fora a sua vida profissional, você também tem, como pessoa íntegra e única, você também tem a sua vida pessoal, você também tem os seus relacionamentos, você também tem tudo aquilo que te comporta, que te compõe. Só que uma coisa, quando ela não funciona, né, ela vai acarretando em outras. Mas e aí, Rafa, tudo tem que funcionar perfeitamente na minha vida? Nós temos que aprender a gerenciar as nossas emoções para que saibamos até que ponto eu posso deixar com que isso tome uma proporção enorme, até que ponto eu posso trazer isso para mim, porque aquilo que você quer e eu quero também é viver bem. Depressão, eu não quero, e você também não quer, professora. Alguns dos sintomas, né, vamos chamar assim, que eu coloquei aqui, ora você vai me ver olhando um pouquinho mais para baixo, que minhas anotações estão todas aqui no computador. Então, alguns dos sintomas que se caracterizam a depressão, né? Olha só: tristeza profunda, sensação de vazio, falta de energia e vontade para fazer as atividades que você costumava e que te davam prazer. Você não tem mais energia para fazer esse tipo de atividade. Um cansaço constante, irritabilidade, dores de cabeça, dores nas costas e dores no estômago. Alterações no seu próprio corpo, como queda de cabelo, unhas quebradiças, peso e inchaço nas pernas, falta de concentração, pensamento de morte e desejo de suicídio, lentidão, alteração da libido e culpa excessiva.
Nossa, se a gente parar para ir analisando um a um, isso aqui vai dar, né, conversa para o ano todo, se a gente parar para analisar um a um. Mas esses são alguns sintomas que não sou eu que estou trazendo aqui, não. Isso aqui são sintomas relatados através de diagnósticos médicos, assim como eu falei para você, entre esses 53.162 educadores, que representam 40% dos educadores do estado de São Paulo. Isso aqui é só estado de São Paulo, tá, gente? Esses educadores que passaram, então, por essa análise, por esse estudo ou por esses diagnósticos, podemos assim melhor dizer, no ano de 2018. Aí 2019, você acha que isso melhorou? Aí veio 2020 com a pandemia, 2021 com a pandemia, Deus do céu! 2019, 2020, o que foram esses anos? Cobrança excessiva? Alto índice de estresse? Imagina como é que tá esses 40%. Depressão, gente, professora, depressão não é estresse. Depressão não é tristeza. Depressão não é uma fase ruim, tá? Não é isso. Porque a tristeza você sofre por um tempo e depois ela passa. A fase ruim você passa por um tempo e depois ela também passa. O estresse, você tem reguladores, você consegue regulá-lo. Passa, também passa. A depressão não. Por que ela não passa assim? Porque ela já mexeu com os seus neurotransmissores. Por isso, professora, busque ajuda. Busque ajuda. Ajuda de profissionais, ajuda de terapeutas, ajuda de psicólogos, ajuda das pessoas indicadas para que você possa, quanto antes, aprender recursos e até mesmo utilizar muitas vezes de alguns medicamentos por um determinado período de tempo para te ajudar a regular de novo esses seus neurotransmissores, que são extremamente importantes para uma vida saudável. Uma vida onde você fala assim, depressão, eu não quero. A diferença de uma pessoa depressiva e uma pessoa saudável é como ela vai reagindo diante dos problemas da vida. Eu posso ficar triste? Posso, por um tempo. Eu posso ficar em alto nível de estresse? Posso, por um tempo. Eu posso ficar passando por uma fase ruim? Posso, por um tempo. Mas uma pessoa que está com depressão, ela vai desenvolvendo isso e isso não passa. Isso não passa. Ela fica deprimida por muito, muito mais tempo. Por isso que a minha camiseta aqui, olha, tem aqui a tristeza também. Eu preciso aprender a gerenciá-la todos os dias. Eu preciso saber até que ponto eu vou permitir com que ela vá crescendo ou até que ponto eu vou falar agora tá bom, vamos lá, momento presente, agora tá bom. Eu preciso aprender a gerenciar. É como se você colocasse na sua sala de aula emocional todos os seus sentimentos e você desse voz a um, desse voz a outro, desse voz a outro, desse voz a outro. Mas não permita que a tristeza fale o tempo todo. Você não permite que um aluno fique falando o tempo todo. Por que você vai permitir que um dos seus sentimentos fique falando o tempo todo? Mas quando você permite assim, isso acontece. E não estamos aqui julgando não, tá? Não é julgamento, é só um esclarecimento. Então, por que nós precisamos sim cuidar da nossa gestão emocional? Porque quando nós olhamos para a nossa gestão emocional, primeiro, eu só posso cuidar de uma depressão se eu entendo que eu tenho. Se eu não entendo que eu tenho, o negócio só vai deprimindo cada vez mais. Então, eu preciso ter clareza, e é isso que essa nossa proposta aqui, é dar clareza nesse janeiro branco daquilo que tem afetado a nossa classe de professoras, ué. É isso, vamos ter clareza, porque eu só consigo ensinar a partir do momento que eu sei aquilo que o aluno não sabe.
Eu só consigo tirar a dúvida quando ele fala assim, professor, eu não entendi isso. Então eu tenho clareza e conosco é assim também. Então nós temos que ter clareza, porque um dos benefícios da nossa gestão emocional, do cuidado que nós temos que ter com a nossa gestão emocional, é que ela nos ajuda a compreender melhor a depressão. É ruim estar nesse estado depressivo. Mas quando eu compreendo que isso não é só mais uma questão da minha mente, mas isso já envolveu o meu corpo também, envolvendo a questão de neurotransmissores, eu vou buscar ajuda para os meus neurotransmissores. Serotonina, dopamina, noradrenalina, eu vou buscar ajuda para que esses neurotransmissores comecem a produzir de novo um bom efeito dentro de mim. Então, quando nós temos esse cuidado com a nossa gestão emocional também, isso aumenta a nossa adesão ao tratamento médico. Poxa vida, de repente não é para a vida toda não, mas um período importante da vida, é importante que você olhe para isso através de um médico. Ajuda também a dar conta de fatores estressores, né, ou estressantes, podemos dizer assim, que contribuem para o nosso quadro depressivo. Se eu sei que aquilo vai contribuir para o meu quadro depressivo, como é que eu vou lidar com aquilo de uma maneira mais saudável? Isso também me dá clareza. Também me ajuda a identificar quais são os pensamentos negativos que fazem parte desses sintomas. Sim, quando eu cuido da minha gestão emocional, eu consigo entender quais são os movimentos e quais são os pensamentos que me levam a esse quadro depressivo também. Eu também consigo entender melhor os meus comportamentos. Eu também consigo desenvolver atitudes emocionais saudáveis e sólidas para lidar com situações. Sim, se eu sei que aquilo ali vai me levar para um lugar do qual eu não quero, eu tenho que ter a consciência e mudar de caminho. Se aquilo ali está me causando algo, mas eu tenho que passar por aquele caminho, então o que eu vou fazer? Eu tenho que me proteger de uma determinada maneira que eu passe por aquele caminho de uma maneira mais saudável. Entendendo, quando eu tenho essa consciência e o cuidado da nossa gestão emocional, eu também entendo como ter mais força emocionalmente sobre a minha vida. Porque lembra que eu e você, nós não somos os nossos sentimentos. Eu e você não somos os nossos pensamentos. Nós somos essa consciência que está acima dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Isso também faz com que nós possamos entender o que eu estou sentindo e o porquê que está desencadeando essa questão da depressão. Eu consigo entender também que a depressão não é fraqueza. Não é uma conspiração das pessoas contra mim, e sim uma doença tratável. Entenda isso. Depressão não é fraqueza. A pessoa ela não é fraca, por isso ela ficou deprimida. Não, por isso que ela entrou em depressão, nada disso. Também não é uma conspiração das pessoas, todo mundo quer ver o meu cadáver, nada disso. É sim uma doença tratável. E se a pessoa está nesse quadro, ou se você está nesse quadro, ou já passou por esse quadro, você sabe que é possível tratar sim. É possível tratar e sair disso. E saindo de forma saudável, mais forte emocionalmente também. Eu vou trazer aqui dois testemunhos de duas professoras que usufruíram do método e conseguiram vencer, então, algumas questões envolvidas, inclusive, com a depressão. Olha só, aprendi a lidar com as minhas ações e os meus sentimentos, que o que trazia tristeza e medo, eu posso visitar essa janela ou esse momento da minha vida com mais tranquilidade.
Não mais me assusta lembrar de episódios tristes. Hoje eles doem menos, adquirir mais segurança para enfrentar situações difíceis e hoje eu sei que posso ser eu mesma, não preciso mais me rotular com tantas outras coisas. Quem disse isso foi a Joana. Olha esse outro depoimento aqui que eu trouxe para nós. Como me enchi de alegria ao saber que eu posso melhorar muito na questão da minha ansiedade e das minhas frustrações, trabalhando isso dentro de mim, sem tentar mudar o outro. Com isso, tenho ficado muito mais leve, sem perder tempo com as tristezas e angústias pelas quais dependem de mim a mudança. Esse depoimento foi da Simone. Porque tanto a Joana quanto a Simone, quanto muitas outras professoras das quais já tiveram e têm contato conosco, passaram por um método chamado semear, aonde nós aprendemos a gerenciar os nossos sentimentos básicos, a entender os nossos pensamentos, a mudar as nossas crenças limitantes, a escolher e fortalecer as nossas decisões, a agir em prol do nosso objetivo e a lidar com a procrastinação e a realizar, alinhando os nossos sonhos com o nosso propósito de vida. Esse método semear é o ciclo de excelência emocional, no qual ele ajuda, sim, ele ajuda a você desenvolver uma força emocional grande. Por quê? Porque ele vai provocar em você aquilo que você provoca nos seus alunos também. Não tem que praticar o exercício para poder aprender a fazer, não tem que escrever várias vezes para poder, então, cada vez mais melhorar a escrita ou ler para você poder melhorar a sua interpretação de texto. Coisas simples, práticas e autoaplicáveis. É assim que nós mantemos essa constância, porque a mudança, ela não é um evento. Você está aqui, você mudou para cá. Não, a mudança ela é processual. A mudança ela é um passo a passo, ela é processual. Então, quando nós pensamos nisso também, nós temos que ter recursos para que possamos cada vez mais, munidos de recursos, melhorar a nossa gestão emocional, melhorar a nossa vida. Porque depressão, eu não quero. E como que lidar com tudo isso, todas essas demandas que nós temos de forma saudável? É através de uma sementinha. É assim que tudo começa. Então, não ache que muitas pessoas antigamente achavam que cuidar das emoções ou então fazer terapia era coisa de pessoas fracas. Pessoas fracas. Ainda bem que isso já caiu por terra e nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que as pessoas, os líderes, as pessoas que estão aí à frente de muitas coisas, atrás deles tem pessoas que os amparam emocionalmente. Então não são pessoas fracas, pelo contrário, são pessoas que estão amparadas com a sua gestão emocional. Por que elas estão amparadas com a sua gestão emocional? Porque é extremamente importante, porque a nossa força emocional vem desse nosso alicerce, como você está forte emocionalmente. O nosso alicerce emocional é aquilo que nos mantém. Porque você sabe, professora, pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer N coisas no teu trabalho, pode acontecer N coisas no teu dia a dia, N coisas na sua vida, N coisas. As coisas, elas vão acontecer. Mas o que realmente importa é como você sente e lida emocionalmente com essas coisas. Como você sente e lida emocionalmente com cada situação. Então é importante, sim, aprender a ser forte emocionalmente.
Por isso que eu ensino professoras a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E é um processo duradouro. Eu ensino em 25 dias e você vai praticar isso diariamente. Porque como é que você vai ensinar e como que você vai tratar de tudo isso se você não estiver com essa força emocional? Então, muitas vezes nós estamos acostumadas a fazer todas as coisas sozinhas, né? A resolver as coisas sozinhas. E esse é o meu convite para você, professora. Não se sinta sozinha. Não se sinta sozinha. Por quê? Porque eu estou aqui para te ensinar como a lidar com essas situações. Por quê? Porque eu vivo a tua realidade. Eu estou em sala de aula. Diariamente eu estou lá em sala de aula. Eu dou aula também. E eu estou dentro da escola, converso com professoras, coordeno professoras. Então, para ser forte emocionalmente, é necessário ter assiduidade, é necessário ter esse comprometimento a vencer tudo isso. Aí, como é que nós podemos, então, aprender a lidar com algumas questões? E eu trouxe aqui uma obra, porque agora já está chegando aqui, né, o momento da nossa obra. E olha a obra que eu trouxe hoje. Rafa, o que é isso? Gente, para você ter noção, isso aqui é uma obra mural feita em 1944. Essa é a maior obra realizada por Pollock. Pollock, ele é um grande nome do expressionismo abstrato americano e ele fez essa obra aqui, esse mural, ele tem 3 metros de altura por 6 metros de comprimento. Então é maior do que a parede a altura da parede da nossa casa. A parede da nossa casa tem 2,70 m. Esse é o habitual. A obra tem 3 metros, então ela é um pouquinho maior. E 6 metros de comprimento. Então é uma obra gigantesca. E ele fez essa obra numa técnica, vamos chamar assim, uma técnica de gotejamento. Essa obra, tudo que você está vendo aqui são gotas de tinta colocada nesse grande mural. Então, essa técnica que ele usou para fazer, Pollock usou essa técnica para fazer essa obra mural em 1944, é feita por gotejamento. E por que eu trouxe isso aqui? Porque muitas vezes o que acontece? Nós, professoras, o que a gente vai deixando acontecer? Nós vamos deixando gotejar. Goteja, 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 pinga, 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 pinga. E a gente acha que não, vai dar para levar, vai dar para levar. E hoje não foi tão bom assim. Mas vamos levando, vamos levando. Hoje não foi tão bom assim. Vamos levando, vamos levando. E vamos levando, vamos levando. E aí fica nesse vamos levando, vamos levando. Chega uma hora que transborda. E quando transborda, aí o estrago já está feito. Então, o meu convite, por isso que eu trouxe essa obra de Pollock, porque essa obra aqui é uma obra de gotejamento. Ele foi pingando tinta, pingando tinta, pingando tinta, pingando tinta. A hora que viu, a obra dele está linda. Mas se nós deixarmos que as coisas fiquem acontecendo no nosso emocional, pingando, 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 e nós não damos atenção a isso, a hora que nós vamos ver, aí já foi, aí a depressão já se instalou. Por quê? Lembra, professora, do que eu falei lá no comecinho? A tristeza é intensa e todos os outros sintomas que envolvem a depressão, elas mexem com os nossos neurotransmissores. Se mexe com os nossos neurotransmissores, a produção de serotonina, dopamina, noradrenalina, isso afeta. E se afetou, a condição do bem-estar, ela já não é mais vivida pelo nosso organismo. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso, nesse ciclo onde vai levando cada vez mais. Nós precisamos interromper o ciclo. Mas como que eu interrompo o ciclo? Primeira coisa, com clareza. Eu preciso ter clareza de como está o meu ciclo. O meu ciclo, ele está indo assim ou ele está indo assim? Como é que está o meu ciclo?
Aonde é que está, como eu estou funcionando? Primeira coisa, para qualquer situação que você venha resolver, você precisa ter clareza. E agora, eu quero trazer algumas dicas aqui, porque também pesquisas já apontaram que, olha só, né? Eu e as minhas pesquisas, amo pesquisas. As pesquisas já apontaram que nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande a enaltecer o que é ruim e não fortalecer aquilo que é bom. Nossa, Rafa, como assim? É verdade, olha só. Quer ver? Vou dar exemplos super práticos aqui e rápidos para vocês. Quando a gente está em sala de aula e tudo mais, ou a gente vai agora, né, já, aí algumas professoras já retomaram, inclusive, as atividades escolares, ou estão retomando agora nessa semana as atividades escolares, com reuniões e tudo mais, mas quando alguém pergunta assim para nós, nossa, como é que foi seu dia? Se o seu dia teve algum percalço, alguma coisa que não foi tão legal, você fala, nossa, foi um desastre. Nossa, foi um desastre meu dia. Se o seu dia foi bom, se o seu dia aconteceu uma ou outra coisa legal ali, como é que foi o seu dia? Meu dia foi bom. Quando acontece uma coisa, na mesma proporção aqui do ruim e na mesma proporção daqui do bom, acontece uma coisa ruim, eu intensifico isso aqui para o desastre. Quando acontece alguma coisa boa aqui, eu mantenho no boa. Por que nós fazemos isso? Porque isso é algo natural do ser humano. Você é ser humano, eu também sou. Então nós temos essa tendência. Mas como sair disso? Porque isso aqui é nível de consciência também. Eu faço isso aqui em nível de consciência. Então aqui está o meu desafio para você, professora. Porque você fala assim, Rafa, como é que eu vou saber se eu estou no caminho onde eu estou intensificando muito minha tristeza e pouco minha alegria? Como é que eu sei se eu estou num caminho? Porque eu não quero depressão também. Então comece a se ouvir. Ouça o como você tem falado. Ouça se as suas palavras elas estão muito mais para as frases mais negativas ou mais para frases positivas. Ouça se você fala muitas vezes palavras como eu não consigo, ou isso é muito difícil, ou se você está muito pessimista, observe-se. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer para ter clareza de que caminho nós estamos indo. Eu tenho 2 caminhos para seguir sempre, todos os dias. Eu escolho todos os dias. Conscientemente ou inconscientemente eu escolho. Nós fazemos escolhas diariamente. Por isso que o semear, o M aqui, depois das crenças limitantes, é escolher. Porque eu escolho todos os dias. Eu escolho ser feliz. Ou eu escolho não ser. Eu escolho reclamar, ou eu escolho não reclamar. Eu faço escolhas. E eu preciso fazer boas escolhas. Escolhas excelentes eu preciso fazer. Então, observe-se, isso é uma das coisas que nós precisamos aprender, é a observar como nós estamos lidando e agindo, porque nós falamos muito daquilo que nós pensamos. Eu falo daquilo que eu penso, eu falo daquilo que eu sinto, eu falo daquilo que eu vejo, eu falo daquilo que eu estou escutando. Então, faça o processo agora. Observe o que você está escutando de você mesmo. Observe o que você está falando. Observe aquilo que você está vendo também. Observe os seus pensamentos e também os seus sentimentos. E isso começa a te dar clareza para você entender qual é o rumo que você está levando. E uma coisa muito interessante, então, né, para a gente observar, é o seguinte: comece a trocar algumas palavras. Eu fiz isso na minha vida e eu vivo fazendo isso, gosto muito. Tanto que eu tinha até dificuldade, quando eu resolvi fazer isso, eu tinha dificuldade em ler a palavra difícil. Porque eu resolvi mudar a palavra difícil por desafiante. Nem sei se a palavra desafiante existe corretamente ou não, mas eu mudei. Então, eu ia falar assim, nossa, isso é difícil. Eu falo, isso é desafiante. Nossa, isso é desafiante, isso é desafiante. E eu fiquei treinando a minha mente a entender que o difícil era desafiante. O difícil não era difícil, era desafiante. E isso é diferente até para você, quer ver? Olha só, pensa numa situação ou numa frase, e fala assim, nossa, isso é difícil. O difícil, ele te paralisa.
Nossa, isso é difícil. Nossa, isso é difícil, eu nem vou querer fazer, né? Porque é difícil mesmo, por que eu vou querer fazer? Então você dá essa sensação à palavra e você toma essa situação no teu corpo também. Agora pega a mesma palavra, ou então a mesma situação, a mesma frase, e aí você, em vez de difícil, fala assim, nossa, isso é desafiante. Olha o que o desafiante te faz. O desafiante parece que te coloca do outro lado. Ele faz com que você se movimente para avançar, para ir além, né? A mesma frase, a mesma situação, se você entende que é difícil, paralisa. Se você entende que é desafiante, você tem essa ideia de querer se mover em torno disso ou dar um jeito de resolver. Uma pequena palavra. Ao invés de você dizer, eu não consigo, diga, poxa, eu vou me esforçar, eu vou começar. Tá vendo? Eu não estou falando que eu consigo, eu não estou indo ao oposto da palavra, porque isso também é programação neurolinguística, isso também tem muito a ver de PNL aqui, tá? Então eu não vou pegar e vou falar o oposto. Eu não consigo, eu consigo. Não, não, não. Eu não consigo. Eu vou me esforçar, eu vou começar. Tá vendo? Eu vou me esforçar, eu vou começar. Olha a diferença do eu não consigo. Então, meu desafio para você agora, professora, é começar a observar e dar ênfase nas palavras positivas. Então, olha só, depressão, né? Eu não quero, você também não quer. Então, ao invés de dizer isso é difícil, diga isso é desafiante. Ao invés de dizer, como foi seu dia? Foi bom. Diga, o meu dia foi espetacular. Meu dia foi espetacular. Olha que gostoso falar isso. Ao invés de falar assim, olha, você fez algo muito bom, diga, nossa, isso ficou perfeito. Olha que gostoso isso. Dá até mais vontade de falar, né? Ao invés de dizer assim, nossa, hoje o dia está belo, você diz, nossa, hoje está radiante, está radiante, e eu estou radiante também, né? Ao invés de falar, nossa, como você está bonito, ou fazer um elogio, ou como eu estou bonita, você fala, nossa, eu estou esplêndida, ou esplêndido, né? Nossa, isso é esplêndido. Que mais? Quando você for falar, nossa, eu sou muito boa, você fala, é sensacional, sensacional, se elogie também. Eu sou sensacional. Eu sou sensacional. Você pode até falar uma palavra que poucos usam, né? Uau, isso é supimpa! Quem é que... Nossa, isso aqui eu tirei do arco da velha, gente. Supimpa. Vocês lembram disso? Isso aqui eu ouvia quando eu era criança. Nossa, é supimpa, né? É algo extraordinário, fora do comum, né? Ou você pode, então, ter um alto astral, né? Você pode ter aí um alto astral. E você pode ter o quê? Um dia ótimo, né? Você pode ter um dia ótimo, pensar com mais otimismo. Olha só, né? Em pequenas palavras aqui, dando ênfase, enaltecendo realmente aquilo que é bom, aquilo que é magnífico, aquilo que é esplêndido, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é sensacional, aquilo que é brilhante, aquilo que é perfeito, aquilo que é um espetáculo. Olha quantas palavras precisam sair mais da nossa boca, ao invés de sair, isso é difícil, eu não consigo, deixa isso para lá, isso foi péssimo, isso foi desastroso. Vamos diminuir a intensidade daqui e aumentar a intensidade daqui. Por que isso? Só por um desafio que eu estou fazendo para você, professora? Não. Porque palavras têm poder e você sabe que palavras têm poder. E quanto mais você vai intensificando e quanto mais você vai falando e vai ouvindo palavras boas, palavras espetaculares, palavras maravilhosas,
palavras que vão gotejando, gotejando, gotejando de forma saudável na tua mente, nas tuas emoções. Sabe o que isso acontece? Isso também vai produzindo um efeito nos seus neurotransmissores. Sim, vai produzindo efeito nos seus neurotransmissores, aonde vai melhorando a sua serotonina, dopamina, noradrenalina, e você vai começando, mesmo que seja um passinho de cada vez, você vai começando a se sentir bem. Você vai começando a se sentir com bem-estar. Então, isso é só mais uma coisa que você pode fazer. Então, use e abuse das suas palavras, use e abuse daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, daquilo que é ótimo, daquilo que é espetacular. Use e abuse. Por quê, professora? Isso é aquilo que nos faz também melhorar. Por isso, professora, eu quero sim, tá? Te convidar a continuar conosco durante todo esse ano, aí compartilhando e compartilha esse vídeo, compartilha, comenta, entre em contato, olha aqui as nossas redes sociais, vou colocar aqui para vocês, olha só, se inscreva no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, dê um joinha, compartilha esse vídeo com muitas professoras. Compartilha sim, se inscreve, olha aí, ó, Face, Insta, podcast, tá aqui, suas redes sociais, tá tudo aí para você poder nos seguir, porque durante a semana nós colocamos alguns recados nas nossas redes sociais para estar juntas e nos sentir conectadas com você, professora, porque você já sabe, e aqui está, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.